Gênesis capítulo 40, estamos continuando na temática de domingo passado, falando sobre José, a quem teme que não é José do Egito. Não é José do Egito, não é do Egito, ele é de Jacó. Tudo bem, se for do Egito ou de Jacó, e nós temos uma palavra muito abençoadora aos irmãos, não quero tomar muito tempo dos irmãos, eu quero dedicar o tempo certo, mas não vai ser de mais nem de menos, mas uma palavra que me tem abençoado, me tem inspirado, e eu creio abençoará os irmãos também. Capítulo 40, versículo 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Olha a coincidência, né? O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: ué, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, eu vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Amém? Queridos, texto muito rico. Estamos gravando aqui, desejamos também que essa mensagem abençoe aqueles que estiverem ouvindo posteriormente também. Eu tenho uma experiência muito interessante lá de Braslândia. Teve um encontro de casais que a gente fez lá, que teve, acho que 5 casais, um culto de casais que a gente está fazendo tipo todo mês, praticamente. Aí foi uma frequência maior. Nesse dia teve pouquinha gente, mas eu gravei a pregação e essa no Facebook deu 60 mil compartilhamentos. Foi uma coisa assim incrível.
E no dia tinha... Então, assim, é curioso, né? Curioso. Esses dias eu estava... Vamos ver outra história aqui, mas não vou me concentrar aqui. Irmãos, falamos de José domingo, e hoje vamos falar dele interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro, e isso foi uma antessala, foi um acontecimento anterior que foi um caminho, um canal para que José posteriormente decifrasse, também interpretasse os sonhos do faraó. Inicialmente vamos trabalhar com os versículos 1, 2 e 3. Diz o versículo 1, do copeiro e do padeiro, que fizeram uma ofensa ao seu senhor. Não sei se vocês se lembram desse detalhe. Dos dois presos, o copeiro e o padeiro, mas por que eles foram presos? Porque ofenderam. Ofenderam quem? O faraó. E o que eu compartilho com os irmãos a partir disso? Onde é que esses dois estavam com a cabeça para ofender o faraó? Onde é que esses dois estavam com a cabeça para ofender o faraó? E fico pensando por que eles fizeram isso e se talvez foi num momento de nervosia. E eles estavam aqui presos à beira da morte por conta dessa ofensa. E a gente se pergunta aonde uma ofensa pode nos levar? Aonde um erro como esse pode nos levar? Pessoas perderam empregos por causa de ofensa, presos por causa de ofensa. Vocês viram recentemente agora uma digital influencer que foi presa humilhando os policiais? Ela foi abordada e ela proferiu todo tipo de humilhação. Que coisa horrível, né? Aí depois o advogado falou, se pronunciou, dizendo que ela estava sob efeito de medicamento, embriagada e tal, uma combinação errada e tal, mas de qualquer forma ela está pagando um preço alto hoje por causa de ofensas que não deveriam ter sido proferidas, talvez em outros casos que a gente pode ilustrar, de pessoas no momento de descontrole, no momento de nervosismo, no momento de ira. E aí Tiago capítulo... Vou pedir para o irmão Hélio ler, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Quando eu olho para esse texto, eu sou levado a refletir que nós precisamos de cautela, irmã Suzy, principalmente nos nossos momentos de nervosismo. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque às vezes, irmã Suzy, num momento de nervosismo, 5 minutos de nervosismo ou 10 minutos, a gente fala palavras agressivas e ofensivas que vão machucar pessoas pelo resto da vida. E a gente fala as palavras naquele momento de nervosismo e depois não consegue mais voltar atrás. Você pede perdão, você diz que estava nervoso, que estava nervosa, mas mesmo assim as palavras, elas não se apagam, a pessoa também não esquece. Então fica a dica, aqui a reflexão, aqui a partir da Bíblia, para nós termos a cautela. E talvez, irmão William, você percebeu que você está nervoso? Você percebeu que você controle as palavras? Seja comedido, sai para beber uma água, que às vezes só o tempo de você ir no banheiro, usar o banheiro e beber uma água e dar uma volta, vai lá na área e volta, às vezes já é o tempo para aquele pico de nervosia passar e a gente moderar nas palavras. Tiago 1, 19 e 20. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Agora é interessante que mesmo esses dois sendo oficiais aqui, como a Bíblia diz, oficiais de faraó, eles não ficaram livres do castigo, da punição, da sentença de morte, do julgamento. O outro foi absolvido e tudo mais, mas então assim, fica um alerta para todos nós. E diz o versículo 4 que o capitão da guarda deixou eles ao cuidado de José, que o servia. E aí o ponto que eu acho muito interessante é esse José preso, classificado, tendo ganho a confiança do carcereiro. Irmãos, e se tem normalmente
uma pessoa mais experiente que já sofreu muito na vida tem dificuldade de confiar nos outros. E se for uma pessoa que já sofreu mais, que ainda está trabalhando num contexto de presídio, que tem muito bandido, ele é ainda mais desconfiado. Mas mesmo num contexto de muita desconfiança, José conseguiu a confiança, um elevado nível de confiança, desempenhando uma função seríssima, estando cuidando dos oficiais do faraó que estavam presos. E eu fico pensando, aquele que teoricamente guarda as chaves do presídio, eu não sei até qual nível de chave ele tinha, mas ele poderia talvez fugir, agredir, se rebeliar, mas ele não fez isso. Ele sairia dali, mas não matando o carcereiro e pulando o muro. Ele sairia dali pela porta da frente. Irmãos, existe algo de conquista, de vitória, de avanço, de sucesso na nossa vida que decorre da nossa dedicação e esforço. Mas existem algumas portas e alguns avanços cuja chave, cuja realização está em Deus. E Ele faz acontecer. Eu posso falar dos irmãos que estão aqui, que são dedicados e esforçados e colherão frutos desse esforço. Mas haverá um fruto, existe uma bênção, que não é porque simplesmente você merecia, porque você foi dedicado. É algo além, que você não merecia, não é por causa do seu esforço, da sua dedicação, mas é por causa da bondade do Senhor sobre sua vida. E nós que conhecemos um pouco mais de Jesus e olhamos para dentro de nós, percebemos que o Senhor tem dado para nós muito mais do que nós merecíamos. E o que diz o texto, versículo 4, que José os servia. Os servia. E isso, a questão do serviço, é algo muito sério. É o nosso chamado, queridos. O cristianismo envolve serviço. Hoje em dia, a chamada principal do serviço, a chamada principal do cristianismo hoje é o sentir-se bem. Ir para um lugar para se sentir bem, para se sentir maravilhoso, para ser muito abençoado. Mas Jesus, ele, no discurso dele, ele dizia, olha, quem ele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Siga-me. Então, a nossa fé autêntica, bíblica em Cristo Jesus, envolve um negar. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera, mas há um chamado para nós servirmos. E por incrível que pareça, eu estou olhando aqui para pessoas aqui, os que estão presentes aqui na nossa igreja hoje, desde o estacionamento até aqui, irmã Stefânia, são pessoas com essa disposição para servir. E era uma disposição que estava no coração de José. Sendo que ele trabalhava ali no presídio, teoricamente, sem receber nada em troca. Assumindo compromisso, responsabilidade, e sem receber nada em troca. Um José comprometido. E é uma frase chocante que eu de vez em quando falo, que existem pessoas que se comprometem com um cachorro, mas não se comprometem com a obra de Deus. E cachorro hoje dá trabalho. Que antigamente quem criava o cachorro era a rua. Hoje em dia os cachorros têm a hora de fazer xixi, tem a hora de fazer o passeio, tem uma vez por semana tem que levar para tomar banho. Irmão, cuidado, os cachorros hoje em dia tá burocrático. Tem as vacinas assim ainda, mas aí é o ponto. Assumimos um compromisso com o pet e não assumirmos um compromisso com a obra do Senhor, o agir do Senhor na tua vida. Em algum momento, queridos, te intima a assumir um compromisso também de serviço. E aí a nossa oração não deve ser, Senhor, dá-me um coração como o de José, porque existem pessoas que querem o governo que José teve no Egito, que querem uma oração, uma pregação para viverem o governo, uma palavra profética
eu acho que esses chavões, mais ou menos. Vou liberar para você uma palavra profética de governo. Essas palavras são fortes. Mas a palavra profética de governo na vida de José foi uma palavra de humildade, de trabalho, de amor, de perdão. E ao final ele alçou uma posição de glória. Mas foi só uma palavra profética que foi dita para ele, foi todo um conjunto de acontecimentos. E uma abordagem honesta do evangelho não vai envolver na tua vida só uma palavra profética produzida por uma frase de efeito. Envolve esse agir diário de Deus na sua vida, nos tornando semelhantes a José, nos tornando semelhantes a Jesus. Versículos 5 e 6 fala desse encontro de José com os prisioneiros, um pouco do trato que José os percebeu tristes e tudo mais. Eles tiveram um sonho, mas eles não conseguiam discernir o próprio sonho que eles tiveram. Deus estava falando ali com eles. Estava ou não estava, queridos? Aqueles sonhos ali foi de Deus para eles. Ali, Freud tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos. E assim, não vai ser no livro de Freud que vai ter essa interpretação aqui, não. A abordagem é completamente diferente. Esse sonho aqui foi um Deus que colocou no mesmo dia, em sonhos semelhantes, no inconsciente ali dos dois, para ter aquele sonho naquela madrugada, num contexto onde José interpretaria. Então, diga aos irmãos, de duas pessoas precisando de esclarecimento, de ajuda e da palavra. O Senhor os havia falado ao coração deles, mas eles não entenderam. E ainda hoje, Marlete, há muitas pessoas precisando de clareza, precisando de alguém que lhes explique a semelhança ali do etíope em Atos 8:30, quando Tiago pergunta, você entende o que você está lendo? Ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explique? Então nós precisamos nos posicionar e da direção do Senhor para como José trouxe clareza para duas pessoas que, apesar de ouvirem algo que vinha de Deus, não conseguiram discernir. Nós temos uma palavra para essas pessoas ao nosso redor, uma palavra que transmita clareza para aquelas pessoas. Então os dois acordaram dos seus sonhos com um dilema que os abatia mais que o habitual. Eles acordaram com um dilema, e eu digo, o homem sem Deus vive um dilema. E José percebeu a tristeza daqueles homens, e ele se importou. E José foi até eles, interagiu com eles, houve empatia. Irmãos, se existe uma coisa que é necessário na igreja, entre nós, é essa capacidade de olharmos para os nossos irmãos, percebermos suas alegrias e percebermos as suas tristezas e fazermos algo a respeito. Se uma igreja tem 100, 200, 300 pessoas, mas alguém congrega nessa igreja por meses, anos, e é simplesmente ignorada pelos irmãos, passa por momentos de tristezas e alegrias e é simplesmente ignorada, é sinal de que essa igreja está muito mal. Uma boa igreja, uma igreja genuína, não é só uma igreja que está cheia de pessoas, mas uma igreja cheia de pessoas que se importam umas com as outras, que se preocupam umas com as outras, que vê minha mãe Eliana chegando ali tristinha, ô minha linda, por que você está tristinha? Vem cá, me dá um abraço. E uma poder se abrir, falar, conversar. Ô irmã Suzy, você está feliz hoje? O que aconteceu? Ganhou na quina? Não, né? Que não joga, né, Suzy? Mas da gente se alegrar com os que se alegram. Estou feliz porque minha filha passou num concurso público. Que bênção, Suzy!
e a gente se alegrar, porque eu já vi dizer que o mais difícil é se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Chorar, que às vezes você chora até em sepultamento de desconhecido, que vê todo mundo chorando, chora junto. Mas você vê uma pessoa, chega o William, pastor, comprei aqui esse carro novo, ó, deixa eu ver que carro aqui, esse Honda Civic 0 km aqui, tal, e eu dizer, nossa, que legal, e a gente de fato se alegrar com isso. É desafio, né? Todo mundo consegue não, tá, irmãos? Então José, ele olha e ele se sensibiliza. Irmãos, nós precisamos orar por isso. Eu preciso orar por isso, por nossa igreja. Para que o Hélio olhe para mim, se sensibilize, que eu olhe para ele, estiver passando um momento de dificuldade, eu sinta também. José percebeu a tristeza, se importou. Diz o versículo 8, olha, a gente teve um sonho, José, mas ninguém consegue interpretar, ninguém interpreta. Aí José disse, não, calma aí, cara, não são de Deus as interpretações? Conta para mim os sonhos. José já tinha sonhado lá atrás, já tinha percebido algo, ele tinha uma certa experiência com o sonho, mas não só experiência, ele tinha uma percepção ali que vinha da parte de Deus. E a gente tem que reconhecer de uma certa forma, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós temos uma aptidão especial, uma vocação divina para algumas coisas que o outro não tem. Eu vendo o Hélio cantando o hino aqui do cantor no começo, que coisa maravilhosa, sem querer puxar o saco dele, mas eu gosto de puxar, não tem problema, mas cantou legal, bênção, puxou direitinho, não, cada um de nós, e assim, um exemplo, eu poderia dar outros exemplos de cada pessoa com uma aptidão própria. E o reino de Deus envolve isso. E José tinha essa capacidade divina, inclusive. E aí ele diz, não, pode falar comigo. Quem interpreta sonho aqui nesse lugar que sou eu. Pode falar comigo que eu vou interpretar esse sonho aí. Deus vai dar a direção. Não são de Deus as interpretações? Irmãos, eu sou o que interpreta sonho. E está tendo um problema de sonho, quem vai que se oferecer para interpretar é quem? Eu. Mas se eu sou eletricista, o problema é na elétrica, quem vai se oferecer? Eu. Se eu tenho um problema ali na marcenaria, eu sou marceneiro, vou me oferecer na marcenaria. Se a gente tem Então o reino de Deus, talvez você não tenha a interpretação de sonho, mas tem outros talentos diferentes. E ele serviu dessa forma, se tivesse que servir de outra forma, ele também serviria, se ele soubesse. Ele chama a responsabilidade para si. E a obra de Deus precisa de pessoas que aceitem assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades, isso é necessário. E José se mostra confiante, mais confiante no Senhor. Não só confiante nele. As respostas não são do Senhor? As interpretações não são do Senhor? Sim, o Senhor tem respostas, tem interpretações. No versículo 9 ao 13, eles contam ali, o copeiro conta o sonho para José. José interpreta e diz, não, em 3 dias você vai voltar para o seu trabalho, o faraó vai te honrar. E José não se posiciona assim, eu acho que essa é a interpretação. Não, ele tinha certeza. Ele, com segurança, não, é isso. Tanto que ele tinha tanta convicção que ele já falou logo em seguida. E outra coisa, e quando você chegar lá, lembra de mim, fala com o faraó para me tirar daqui, que eu fui preso injustamente. Olha que convicção incrível de José. Esse homem com capacidade de discernir os propósitos de Deus. E mesmo na prisão, José, eu acho interessante, nesse trato, seja com o chefe lá da guarda, seja com esses presos, essa capacidade de José, essa tentativa, essa capacidade dele de fazer amigos. Existem pessoas que têm capacidade de fazer amigos, mas tem crente que é encrenqueiro. E onde passa, é fazendo inimigos, é fazendo encrenca. É com o vizinho, é na academia, é com um colega de trabalho. Se for para a equipe de louvor, cria encrenca na equipe de louvor. Se for para o diaconato, cria encrenca no diaconato. Se onde for, é encrenca. José não, fazendo amigos. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que refletir. Se você é uma pessoa
que está encrencando demais, está tendo confusão demais, todo lugar que você vai, todo mundo está errado, só você que está certo. Você tem que refletir um pouquinho sobre isso, ponderar, meu Deus, será que eu não estou com esse quê de confusão na minha vida que precisa ser consertado por ti? Deus, tem misericórdia da minha vida. Só que depois ele interpreta depois que ele interpreta o sonho tem o padeiro e tem o copeiro. Depois que ele interpreta o sonho do copeiro, o padeiro ficou feliz. Cara, que interpretação boa. Gostei da interpretação aí, ó. Interpreta o meu também aqui. Pensando talvez que de José só viria interpretações favoráveis. Esse cara trouxe interpretação boa. É igual aqueles coisinhas de versículo, que como é que chama? Caixinha de promessa, né? Normalmente caixinha de promessa só vem versículo bom. Só tem a luz do mundo e tal, ainda que eu entre pelo vale da sombra da morte. Né? Não tem muito salmo imprecatório nas caixinhas de promessa, não. Talvez ele pensava que José seria essa caixinha de promessa. E muitas pessoas vêm para a igreja buscar o homem de Deus, a palavra, e só está querendo mamão com açúcar, só está querendo o agradável. Mas a palavra de José foi duríssima. Olha, daqui a 3 dias você vai estar morto, e as aves do céu vão arrancar vão comer você. E vou dizer aos irmãos, falar a palavra dura, irmãos, é difícil. Assim. Tem gente que consegue falar com muita facilidade. Eu, como pastor, tem hora que eu tenho que dar exortação, falar a palavra de repreensão, mas eu mesmo tenho dificuldade, sabe, queridos? Não é tão fácil. Mas eu tenho que, se eu tiver que falar, eu tenho que falar. Agora, e existe um tempo hoje onde as pessoas não querem mais ouvir palavra dura. Mas não, rigor do evangelho, não. Não, é para falar coisa boa, é só para falar coisa boa, que senão a gente vai perder o povo, vai perder gente, não é por aí. Só que os 3 dias se passaram e o tempo provou a veracidade da fala de José. E é maravilhoso, queridos, quando o tempo prova que as suas palavras são verdadeiras. Que às vezes a pessoa fala, mas lá na frente, então, tem a harmonia das palavras e das obras. As palavras que não são palavras ao vento, mas que se concretizam, que se realizam, quando os fatos comprovam as nossas palavras. E isso é interessante. Quando as nossas palavras, aquilo que a gente prega, encontra uma harmonia, uma correspondência com aquilo que a gente está vivendo. E aí o chefe dos copeiros, diz o versículo 23, porém não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Era uma chance que José tinha em mente de sair dali, talvez sair do presídio com a ajuda daquele que tinha sido beneficiado pela interpretação do sonho e tudo mais. E estaria então, a partir daquele momento, José decepcionado? Irmão William, e tem hora que a gente ajuda a gente. A gente é usado por Deus para abençoar, para levar paz, fomos usados para ajudar tanto aquela pessoa, e no final a pessoa vai embora e nem se lembra de você. E você não vai ficar andando por aí como um decepcionado, não. Você vai ficar andando por aí como alguém que é uma fonte de água viva, um monte de gente vai beber das águas vivas, vão ser beneficiados. Se voltou para agradecer, tudo bem, mas se não voltou, você vai continuar jorrando palavras de vida, expressões de vida para as pessoas ao seu redor. Agora, se aquele homem se esqueceu de José, o Senhor não se esqueceu de José. E no tempo certo tudo desenrolaria. Irmãos, quem cuida de você
não é o chefe do carcereiro, não é o padeiro, não é o copeiro, não é Faraó, é Jesus Cristo. Quem cuida de mim é Jesus Cristo. Quem é o autor e consumador da minha fé, quem é o Deus da minha provisão, porque às vezes a gente fica confiando mais na provisão do que no provedor, precisamos confiar no provedor, e às vezes Deus usa pessoas para nos abençoar, mas se aquela pessoa faltar, Deus não faltará, e Ele providencia outra pessoa, outro jeito, outra forma, e às vezes Ele até tira pessoas do nosso caminho, sim, se esse for um caminho necessário para que a gente aprenda a confiar nele, que tem hora que Deus até dá um barco bom para você, e tem hora que você começa a confiar demais no barco, e o Senhor tem que dar uma sacudida no barco, para você voltar a confiar nele. E eu quero pedir que os irmãos fechem os olhos agora, que eu quero fazer uma oração com os irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, oro por mim e pelos meus irmãos, por cada um que está aqui, e por aqueles que ouvem a palavra de casa, no trabalho, ou no trânsito, ou trabalhando, não sei, Senhor. Oramos a Deus para que aqueles que, como José, enfrentam essa transição entre o calabouço e o palácio. Enfrentam esse momento onde, mesmo presos, em dificuldade, ao invés de terem que ser ajudados, ainda estão ajudando outros. Mesmo em situações difíceis que nós passarmos, Deus, Tu ainda acaba nos usando para sermos boca de Deus na vida de outras pessoas. Nos prepara para isso. Como José teve uma disposição para servir, que nós também tenhamos, Senhor. Tu, ó Deus, é aquele que resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Nos ensina essa humildade, essa disposição para servir, e sabemos e cremos, Senhor, que isso precederá honra em nossas vidas, e que assim como José foi alguém com uma palavra, uma interpretação do alto, uma palavra do alto para aqueles que estavam em dúvida, que estavam inseguros, que estavam perdidos, que nós, povo Teu, Senhor, tenhamos nos lábios uma palavra abençoadora, de luz, de orientação, para aqueles ao nosso redor que igualmente estão perdidos. Que tenhamos, Senhor, a palavra de paz, de vida, de alegria, mas se necessário, uma palavra dura, que seja falada com amor, com prudência, com equilíbrio, mas que tenhamos essa disposição para levar todo o Evangelho, Senhor. Muito obrigado por essa terça, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.